Convidamos agora para a sua apresentação o professor Carlos Edilson de Almeida Maneschi, com o tema A Importância da Ciência para o Desenvolvimento da Amazônia. Não enxergo aqui direito. Qual é aqui onde me move? Onde? Só aqui para voltar. Aqui. Se precisar. Aqui. Aqui. Peguei. Obrigado. Boa noite. Aqui que você mais na frente, aqui, na fila do gargarejo. Eu sei que já são estamos próximos das 9 horas e sei que os senhores e senhoras já estão aí há um tempo grande, sei que a minha tarefa, então, não será tão fácil, né? Mas me permitam aproveitar essa oportunidade para fazer algumas reflexões que eu tenho feito ao longo do tempo sobre como fazer ou como imaginar a ciência como um instrumento fundamental para o desenvolvimento da Amazônia. Eu fui reitor da Universidade Federal do Pará de 2009 até 2016. E se alguém pode pensar, mas por que não 17 para completar os 8 anos? É porque eu saí um ano antes da reitoria para ser candidato a prefeito de Belém. Essa foi a razão pela qual eu não completei meus 8 anos na universidade. Mas ao tempo que fui reitor também tive a experiência de presidir Andifes. E ao longo desse tempo eu tenho feito muita reflexão, colocado boa parte do meu tempo, da minha experiência, para estudar um pouco como é que a gente deve trabalhar verdadeiramente a componente da ciência como elemento motor para o desenvolvimento regional, particularmente o desenvolvimento amazônico. E eu quero aqui dizer que, neste momento, eu me encontro numa situação em que boa parte dessas reflexões eu tenho tentado aplicar hoje no governo. Eu atualmente estou na secretaria, sou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado e acumulo também a função de presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Então, quero aqui um pouco dividir aquilo que é uma reflexão de um lado, fruto de um trabalho já de muito tempo, e, ao mesmo tempo, um pouco da experiência de ação dessa reflexão à luz dessa oportunidade que eu estou tendo de comandar no Estado a área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é um pouco isso que eu queria fazer, esta preliminar, para contextualizar um pouco, para contextualizar o lugar de onde eu vou falar, de onde eu vou conversar com vocês hoje à noite. Quais são as perspectivas que eu vislumbro, quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são as barreiras a superar. E, mais do que tudo, eu tenho crença de que, a despeito desses tempos muito difíceis que o país atravessa, de maneira ainda específica, as dificuldades que as universidades estão atravessando, mas eu, como sou uma pessoa extremamente otimista, de manhã ainda na conversa que tive com uma parte dos professores da UFOPA, eu terminei com uma ponta de esperança, mais do que esperança, certeza de que os tempos são difíceis, mas eles vão passar. As nossas instituições, elas são muito maiores do que qualquer dificuldade, do que qualquer governo que apareça e que dificulte
de fato, a tarefa extraordinária, a missão fundamental e indispensável que as universidades têm para o desenvolvimento nacional. Então, queria fazer um pouco essa preliminar, para, então, começar fazendo uma pequena introdução, que tem a ver, inclusive, com o tempo que nós estamos vivendo, particularmente esse drama que a Amazônia passa em relação às queimadas, que virou, inclusive, tem virado ainda, discussão internacional pertinente, obviamente, mas uma discussão internacional que, ao meu juízo, em algumas colocações, elas estão extremadas e feitas leituras que são um pouco distorcidas da própria realidade que vivemos aqui. Bom, em primeiro lugar, nós todos sabemos que a Amazônia, ela tem hoje um avanço da fronteira do desenvolvimento nacional projetada sobre ela, que em muitos aspectos retira a característica enigmática que ela sempre apresentou. E esse avanço torna ela, aquilo que estou colocando aqui neste slide, um ambiente cada vez mais estratégico para o desenvolvimento nacional. E além de ser um ambiente estratégico, cada vez mais estratégico para o desenvolvimento nacional, ela também é preocupação permanente nas relações que o país trava com as outras nações. Esse problema das queimadas coloca isso muito em evidência. A Amazônia hoje realmente virou uma pauta internacional. E nessa discussão que a gente vê, um pouco do que se vê no Brasil hoje, muita desinformação tomada como verdade, um processo, um ambiente político extremamente conturbado, onde as redes sociais são utilizadas para exacerbar posições absolutamente incompreensíveis do ponto de vista da racionalidade. E o que se tem visto aqui, nesse processo de desinformação, é não entender claramente que, em primeiro lugar, queimadas, sobretudo neste período, é alguma coisa comum na região. É verdade que nós passamos por um problema um pouco mais intensificado por razão de um presidente que fala coisas que são, até sob análise da liturgia do cargo, absolutamente incompreensíveis e injustificáveis. Isso é fato. Isso acirra o ambiente político e, mais do que tudo, joga para o Brasil uma imagem internacional que não nos interessa. Mas não nos esqueçamos, não nos deixemos iludir simplesmente por aquele também conjunto de pessoas que acha ou politiza muitas das coisas do ponto de vista do seu interesse, olhando do ponto de vista do seu interesse, que muitas vezes não são aqueles interesses que são os mais republicanos. Digo isso com a certeza clara de afirmar o seguinte: nós temos problemas, os nossos instrumentos de fiscalização de floresta foram sim atingidos, em boa medida, por políticas do governo equivocadas, sem dúvida nenhuma equivocadas, políticas equivocadas, mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer e não podemos duvidar que há interesses internacionais que usam, inclusive, esse ambiente que nós próprios criamos contra os interesses nacionais mais claros. Em primeiro lugar, há queimadas e elas precisam ser controladas, mas o agronegócio não pode ser, em nenhum momento, olhado como vilão dessa história. Para quem quer entender a Amazônia, precisa compreender, em primeiro lugar, que não é verdade, não é verdadeira a afirmação de que nós estamos destruindo a floresta. O Brasil ainda tem mais de 60% da sua cobertura vegetal preservada. É o país, à exceção do Japão e da Indonésia, por razões de topografia, é o país que tem, os países que importam, por óbvio, na economia mundial, o país que tem o maior percentual de floresta nativa do mundo. E isso é um ativo que precisa ser utilizado. A área plantada agropecuária não chega a 15% do território.
E esses números precisam ser colocados à luz da ciência, inclusive, para que a gente não se permita, em nenhuma medida, ser levado por discursos que não nos interessam neste momento. A França, que hoje, inclusive, é um dos instrumentos mais resistentes ao acordo do Mercosul com a União Europeia, tem um sistema econômico que envolve a sua agricultura extremamente atrasado. E se o Brasil consegue, por qualquer acordo, colocar seus produtos no mercado europeu, a competição será extremamente desfavorável para a França, sobretudo. Então, há interesses comerciais colocados aí de maneira muito clara, que nós precisamos estar atentos para que não nos deixemos levar por discurso que muitas vezes não tem a consistência que pessoas como nós, das universidades, precisamos colocar como fator importante. A informação segura, a base da leitura científica é fundamental para discutir este problema que é crucial para todos nós. Digo de novo, há problemas que precisam ser evitados, há fiscalização que precisam ser feitas, e nós não vamos aqui, ou não devemos aqui, defender em nenhuma medida os crimes ambientais que são cometidos no país, e são, nesta região, sobretudo. Mas combater isso não significa jogar boa parte daquilo que conseguimos avançar fora. Não, queria começar refletindo um pouco sobre um problema que é presente, atual, que nós estamos vivendo, e que pessoas como nós somos responsáveis por se debruçar sobre ele, para tentar informar a população sobre, de fato, o que está por trás de toda essa questão. Compreender a Amazônia significa partir de 3 pressupostos fundamentais. Como explorá-la, como protegê-la, como renová-la, mas, sobretudo, como conhecê-la. E não há forma maior, mais segura e mais efetiva de conhecimento da Amazônia se não for pelo uso intensivo da ciência. E é isso que nos diferencia nesse aspecto, é isso que nos coloca como protagonista dessa discussão. As respostas que nós queremos e devemos apresentar para esta população amazônica que sofre e tem sofrido por tantos séculos contingências de pobreza tremenda, extrema, melhorar essa qualidade de vida certamente envolve o uso do conhecimento como insumo prevalente de um novo modelo que se quer para esta região. E, portanto, é a ciência que vai dar a resposta para muitos dos nossos problemas. E quando eu falo da ciência, falo daquilo que fazemos todos nós no nosso dia a dia, na missão que cada um tem de fazer a universidade avançar e, sobretudo, responder a problemas que são emergenciais nesta região, principalmente, e é sobre ela que estamos aqui a falar hoje, esta noite. Foi sobre ela que me pediram aqui para vir fazer algumas reflexões. Então, é a ciência que vai fazer a gente conhecer a Amazônia. Mas, para conhecer, nós precisamos, inicialmente, compreender a realidade que nos envolve. Qual é a realidade fundamental? O que está por trás das nossas vidas como amazônicas? Aqueles que nasceram ou os que para cá decidiram viver. Em primeiro lugar, nós convivemos com um contraste entre riqueza potencial e pobreza real. Este é o fato central. Esta é uma região em que todos, absolutamente todos, compreendem e prestam loas às riquezas que nós temos no nosso território. Mas riqueza para quê e para quem? Como ela é explorada? Ela serve a que interesses? Este é um ponto central. Quando falo de pobreza em qualquer indicador que você queira avaliar, qualquer um. Mas um dos mais importantes, aqueles talvez que nos dizem mais
direito ou respeito direto, eu falo da pobreza educacional, do nível de escolaridade, de formação que nós temos nessa região. Na Amazônia, nem 30% dos estudantes completam o ensino médio. E, portanto, aquilo que deve ser a clientela preferencial para o trabalho de cada um de nós, ela é muito abaixo da média nacional, que por si só já é bem abaixo da média que se observa nos países desenvolvidos. Aqui, nem 10% dos estudantes de 18 a 24 estão em universidades. Quase a metade da média nacional, como disse eu, que por si só já é baixa comparativamente a países desenvolvidos. Esta é a pobreza que nos diz respeito a resolver ou superar essas dificuldades de maneira mais direta. Esse é o contraste. Como é que a gente identifica essas causas? Por que que isso acontece? São várias razões. São várias as razões para que isso aconteça. Mas me parece que uma, de maneira especial, é importante nós avaliarmos aqui. E tem a ver, de novo, com a ciência e a forma como ela pode alterar esse quadro. Qual é uma das causas centrais que parece que, de maneira fatalista, compele as pessoas que moram nesta região a viver uma vida extremamente difícil? Claro que o modelo de exploração econômica praticado nesta região, eu costumo dizer, ele se compara ao modelo de exploração econômica do Brasil colônia. Séculos atrás, eram as drogas do sertão. Você vai mudando simplesmente as especiarias, mas o modelo central é absolutamente o mesmo. Séculos atrás eram as drogas do sertão, mais adiante vem a borracha, e hoje é minério de ferro, por exemplo, no Pará. Um modelo concentrador de renda, um modelo que não tem capacidade de promoção de mão de obra qualificada, não distribui os benefícios das explorações e nos relega, no entorno daqueles grandes projetos, a degradação ambiental e pobreza populacional. Foram vários os projetos que já aconteceram por esta região, vários. Como mudar isso? Qual de fato deve ser os nossos grandes objetivos, se estamos a falar num tempo que se quer, em que isso seja alterado, em alguma medida, pelo uso intensivo da ciência, da tecnologia e da inovação? Ora, é preciso a gente perceber o que nós queremos, então, para mudar. Mudar para quê? Para depois entender como. E qual seria o primeiro objetivo, dentre tantos que a gente pode aqui elencar, me permitir aqui colocar 3 que me parecem fundamentais. Se eu quero mudar esse modelo de exploração econômica, eu preciso colocar alguma coisa no lugar. E o que é esta coisa no lugar? É exatamente alguma coisa que faça, ou que utilize o nosso ativo principal, que são os recursos naturais, o capital natural que nós temos aqui na região, de tal maneira a produzir ganhos sociais e econômicos para o conjunto mais amplo da população que aqui reside. Isto não acontece. E prestem atenção que isto não é uma tarefa fácil. E por que não é uma tarefa fácil? Porque não há no planeta nenhum país tropical que tenha desenvolvido sua economia a partir da exploração de recursos naturais, com uso intensivo de ciência, tecnologia e inovação e com a sua gente devidamente qualificada, capacitada. Não há exemplo. Portanto, nós não temos do que copiar.
Esse modelo precisa ser único, singular, e, portanto, isso traz para nós uma dificuldade ainda maior. Não há o que copiar. Nós temos que promover, com as nossas próprias forças, com o nosso próprio talento, com a nossa própria capacidade criativa, nós temos que promover um novo modelo que não deve ser igual em todo lugar na Amazônia, porque a Amazônia não é a mesma, ela não é homogênea, há muitas dentro da própria Amazônia. Aquilo que se vê no Acre não é a mesma coisa que se vê no Pará, em Rondônia, no Amazonas, ou na Amazônia, ou na Panamazônia. Os biomas são diferentes, as culturas são diferentes, os recursos naturais a serem explorados, portanto, são diferentes. De modo que não há uma solução única para isto. De qualquer maneira, o que tenho dito é que ela é difícil pela singularidade que ela apresenta. Então, este é o primeiro objetivo a alcançar. E qual seria o segundo? Nós precisamos reduzir as assimetrias que nós observamos de área de ciência, tecnologia e inovação, que nós compreendemos e sabemos isso como real pelo Brasil todo. O país tem ilhas de competência em ciência e tecnologia, mas ele não consegue, talvez por falta de um projeto nacional, distribuir melhor essas competências de tal sorte que exista, de fato, competência instalada por todas as regiões do país. Nós precisamos vencer isso, esse é um objetivo que este próprio projeto amazônico precisa conceber. A Amazônia precisa fazer parte de um projeto nacional, coisa que ela nunca fez até hoje. Todas as soluções pensadas, elas vieram sempre com a ideia pontual de resolver um problema qualquer associado com as regiões mais desenvolvidas, mas que não vinham, como contrapartida dessa atuação, não vinham nenhum benefício que fossem observados com a permanência com que esses benefícios devem ser colocados em movimento. E, finalmente, atribuir valor econômico à floresta em pé é algo que é essencial. E vou lhe dizer por quê. Por uma razão clara. Cada vez mais a demanda global, cada vez maior, por alimentos, fármacos, energia, água, biocombustíveis. Neste momento, por exemplo, no estado do Pará, há projetos para serem colocados até 2030, grandes projetos, repetindo, inclusive, todo esse modelo que eu estou aqui a comentar e a criticar, grandes projetos envolvendo infraestrutura, energia e mineração. E eu não sou contra isso. Esta não é uma avaliação crítica que faço simplesmente porque devo fazer em relação a esses grandes projetos. Longe disso, não é isso que falo. É que há que ter outras alternativas a isso. E a floresta em pé é exatamente isso. A ideia de dar valoração à floresta em pé é exatamente colocar outras alternativas a competir com esses projetos que para cá vêm, que também são necessários. Não se está a negar a importância dos projetos. O que se quer é também, para e passo, ou em paralelo com esses grandes projetos, a gente possa criar também outras formas alternativas de gerar renda e trabalho e, portanto, mais oportunidades nessa região. E não há uma outra alternativa que não seja mais benfazeja, senão dar valoração à floresta em pé. E como fazer isso? A ciência, a tecnologia, o conhecimento e a inovação é fundamental. Fundamental. Então, esses são os 3 objetivos que eu imagino que seriam os mais importantes, ao meu juízo, que nós deveríamos alcançar. Mas, para alcançar esses objetivos, há muitas barreiras que nós precisamos superar. E qual seria a primeira barreira que a gente observa nas políticas nacionais? É a falta de continuidade delas. Aqui nessa região, nos últimos 40 anos, foram muitos os projetos que foram iniciados. Projeto Trópico Único, Programa Nacional Norte de Pós-Graduação,
programa de interiorização, programa de mestrado interinstitucionais, doutorados interinstitucionais, a expansão das universidades. Isso para falar apenas dos projetos instituídos aqui. E o que é que acontece na esteira ou no rastro desses projetos? Há sempre aquele momento de expansão associado com quase sempre um estágio de estagnação e posterior declínio. Não há continuidade no financiamento das políticas públicas, sobretudo daquelas associadas com ciência, tecnologia e inovação. Essa tem sido a história do Brasil. E isso tem rebatimento negativo ainda mais intensificado para uma região como essa. Quando você descontinua um projeto em andamento na área de ciência, você não toca ele de volta simplesmente colocando dinheiro de volta. Não é assim que funciona a ciência. E esta é uma barreira que nós precisamos vencer. Veja o que está acontecendo com as universidades hoje, com os institutos de pesquisa hoje, exatamente o que eu estou falando aqui. Nós, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, tivemos um movimento de expansão das universidades, de investimento em ciência. Ato contínuo, o que acontece? Um outro governo chega e descontinua aquilo que havia sido feito. Isto é uma coisa que precisa ser alterada. Esta é uma outra coisa que também diz respeito aqui a nós, de maneira muito particular e especial. Há um distanciamento entre as agendas de pesquisa e as demandas objetivas da região. Muito da pesquisa que se faz nessa região, ela não tem o compromisso direto de resolver, dar solução a problemas que afligem a região. Há uma dissintonia, uma falta de simetria entre aquilo que é a demanda objetiva daquela população, sobretudo daquela mais desassistida, e aquilo que é promovido nas atividades de pesquisa da nossa região, das nossas universidades. Esta falta de sintonia tem nos colocado também dificuldades imensas que precisam ser superadas. A relação universidade e empresa, nesta região de maneira, se no Brasil ela já não é o ideal, nesta região, então, ela é quase nenhuma. E esta deve ser uma avaliação ou uma autoavaliação que nós precisamos fazer permanentemente. Porque, se isso não for feito, você coloca em xeque a importância social deste que é talvez o maior patrimônio que nós temos no Brasil, que são as universidades e os institutos de pesquisa. Mas a sociedade precisa compreender para que nós existimos, precisa entender o que nós fazemos e como que a vida de cada uma delas pode ser impactada positivamente pelaquilo que nós fazemos aqui dentro. Não há essa agenda, não há essa conexão, não há esta preocupação. E isto tem sido também um fator que nos prejudica, ao mesmo tempo, por óbvio, nos coloca numa situação de dificuldade e, algumas vezes, não temos a nos defender aqueles que são ou seriam ou devem ser os maiores beneficiários daquilo que fazemos. Então, quando um governo corta ou descontinua uma determinada ação na universidade, não há ninguém a gritar por nós, senão nós mesmos. E como fazemos como é que ganhamos a consciência dessas pessoas para entenderem de fato que o que fazem com a universidade, o que estão fazendo com universidades hoje, é um crime contra a população brasileira. Mas essa é uma barreira que existe e é papel nosso, tarefa nossa, em alguma medida, alterar essa compreensão, essa leitura. E, por fim, é óbvio, falei ainda há pouco do problema educacional na região, mas nós temos carência de recursos humanos, de infraestrutura de pesquisa, que nos impede, muitas vezes, de exercer todo o nosso talento profissional por absoluta falta de condições humanas e materiais. Esta região hoje, vou dar um dado no que diz respeito à carência de recursos humanos. Essa região não tem nem 5% dos doutores do país.
A Amazônia é quase 12% da população brasileira, nem 5% dos doutores compõem o quadro de pesquisadores aqui na região, próximo de 5%. Se nós tomarmos um outro elemento interessante, pesquisadores 1A da região sudeste são em torno de 900 a 1.000. Em 2016, nós tínhamos 14 na região amazônica. 14 pesquisadores 1A. Há uma assimetria em termos de distribuição de recursos humanos que é absolutamente mortal. Não digo mortal, mas é absolutamente imperioso de superar nesta região, se nós queremos, de fato, fazer com que a ciência possa ser o elemento fundamental do desenvolvimento. Mas essas são as barreiras a superar. Para quê? Para quê? Porque nós precisamos entender que o conhecimento é elemento de valor local. O que eu quero dizer com isso? Alô? É cada vez mais o conhecimento é um instrumento de poder. Hoje, o poder das nações o poder não está medido simplesmente naquilo que ela pode ter de recursos humanos, mas no quanto de conhecimento ela é capaz de incorporar na sua economia, quanto de ciência, de inovação, de tecnologia ela é capaz de incorporar nos seus processos, produzindo bens e serviços com cada vez mais qualidade, promovendo bem-estar para a sua população e exportando excedentes, gerando dividendos para o país como um todo. Agora, é importante compreender, vocês vão entender onde quero chegar, é que esse conhecimento promoveu grandes mudanças, área de comunicação, nas relações de trabalho. Hoje, por exemplo, há muito tempo atrás, a riqueza de um país foi medida por quanto de braço e suor ela tinha. Quanto maior o número da população, quanto maior o número de população, mais chance ela tinha de ser uma nação. Hoje, a força de trabalho está medida, na verdade, naquilo que você tem na cabeça e na ponta dos dedos. Quer dizer, substitui os braços e os suores pela cabeça e o toque dos dedos. As comunicações nos permitem fazer com que o mundo tenha ficado, de fato, uma aldeia. Não há mais fronteiras. Este é o processo que está por trás da globalização, mas aqui que quero chamar a atenção sobre o que quero falar aqui, sobre conhecimento ser do valor local. As comunicações permitem, por exemplo, que de maneira global, o poder ou a percepção de consumo de cada um, ela é idêntica a qualquer que seja o lugar que as pessoas estejam. Então, alguém na periferia de Bangladesh e alguém aqui na periferia de Santarém, ele tem os mesmos elementos iconográficos do consumo na cabeça. Todos eles querem praticamente a mesma coisa. Este é um processo ou um sentimento que a globalização incorporou em todos nós. Mas não pensem que a globalização, do ponto de vista de conhecimento, ela é realmente exercida, porque conhecimento é de domínio local, não se transfere sob nenhum acordo. Se vocês lembrarem a época do governo Chaves, presidente, a Venezuela fez uma demanda para a Embraer, ia comprar uma partilha de aviões tucanos. Chaves havia se encantado pelos aviões tucanos e fez uma encomenda à Embraer, que girava em torno de 4 a 5 bilhões de dólares. O negócio estava praticamente feito quando os Estados Unidos embargaram a compra dos aviões tucanos, por uma razão muito simples. Os aviões tucanos traziam embutido dentro deles todo o processo da aviônica, que é o controle do avião, que era de domínio americano, próprio americano, não transferível. E havia um acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos que impedia a venda para terceiros mercados se não fosse com autorização daquele acordo Brasil e Estados Unidos, no caso. Os americanos embargaram a venda.
e o Brasil não vendeu os tucanos. Por quê? Simplesmente um artigo do acordo que, por dominar o conhecimento da avionics do avião, o Brasil não pôde vender. E por que exatamente isso que eu quero enfatizar? Porque conhecimento é instrumento, insumo de valor local. Veja o que nós temos, por exemplo, em termos de conhecimento como valor local. Nós temos grandes projetos. Exploração de petróleos em águas profundas, o agronegócio. Mas quando a gente olha particularmente na Amazônia, nós não temos incorporado em nenhum produto nosso, nenhuma escala de conhecimento que nós possamos usá-la como, de fato, valor de domínio local. E o que é que nós fazemos com o nosso minério? Ele sai daqui, muitas vezes, viaja o Atlântico todo, vem na China e volta para cá para ser vendido como laminado. 100 vezes mais caro, com pouco valor tecnológico agregado. Não seria difícil criar, nós temos tecnologia, temos conhecimento, temos gente capaz de criar aqui um parque siderúrgico, que rapidamente poderia transformar a boa parte dessa realidade de dificuldade que nós temos aqui. E seria algo muito mais nobre, muito mais virtuoso em termos de produção econômica para fazer aqui. Chapa de aço, nada tão importante que não se faça, por exemplo, no sudeste do país. Ainda assim, o minério tem que viajar para São Paulo para produzir chapa para vender aqui de novo no norte, mais caro. Há produtos, falamos hoje de manhã sobre certificação de origem de produtos da floresta amazônica. Há produtos amazônicos que saem daqui porque não temos competência de certificá-los, vai à China, são certificados lá e voltam para ser vendidos muito mais caro aqui. O mesmo produto sem nenhum beneficiamento, apenas pela incorporação de certificação de origem do produto. Essa tem sido, não há como pensar, conhecimento não se distribui globalmente, é elemento de domínio local. Veja como nós trabalhamos essas questões do conhecimento. Nós temos aqui Andiroba, que tem, certamente muitos de vocês conhecem, mas a Andiroba tem, já comprovadamente, ativos antioxidantes e anti-inflamatórios, vários ativos que são reconhecidos e comprovados no seu uso, ou pelo seu uso. Muito bem, o Brasil é o país que mais produz artigos científicos sobre andiroba no mundo. Ninguém produz tanto artigo sobre andiroba no Brasil mais do que nós, ninguém. Quando você vai ver o número de patentes registradas pelo mundo inteiro sobre andiroba, a União Europeia, os Estados Unidos e o Japão tem mais de 200 de patentes registradas sob a forma de princípio ativo, marca, componentes, moléculas isoladas, o que seja. O Brasil não tem 10 pedidos de patente sobre a mão. Não tem 10. E aqui eu não estou falando de falta de conhecimento. O que eu estou falando aqui é a nossa incapacidade de fazer com que esse conhecimento se torne, de fato, alguma coisa de valor econômico. E aí voltamos àquela ideia do distanciamento entre a atividade de pesquisa e as demandas locais. Nós sabemos produzir conhecimento a partir de recursos e muitas vezes não tantos recursos, mas temos sido absolutamente incapazes, aqui na maneira mais especial ainda, de transformar conhecimento em recurso. Para fechar esse círculo, esse moto contínuo virtuoso, nós não sabemos fazer a ponte final. Andiroba é um caso concreto, acho que diz bem sobre isso que eu quero aqui discutir. Feito essas avaliações, eu quero aqui dizer
que o que estou aqui elencando como ações emergenciais a serem realizadas no curto, médio e longo prazo, quanto mais rápido, melhor, nós estamos tentando implantar isto no governo do Estado. Então, é um pouco trazer aquilo que eu acumulei de reflexão, de experiência, e nesta oportunidade que estou tendo no governo do Estado, estou tentando ver como é que a gente sai do discurso, sai do diagnóstico e apresenta algum movimento que possa ter resultado concreto. Qual é a primeira ação? Nada do que se faz na ciência pode ser feito sem recursos humanos para isso. Fala-se muito aqui no Estado, no Pará, em mudar a base produtiva, sair daquele modelo que eu falava de exploração econômica que remonta ou é assemelhado aos tempos do Brasil colônia para um novo modelo que incorpore o conhecimento como insumo mais prevalente do que se quer nessa nova economia. Ninguém pode fazer essa mudança se não tiver gente capaz de fazer isso. Então, a formação de pessoas está na origem disso. E a formação, obviamente, começa melhorando os indicadores de educação básica. E isso tem a ver, de novo, com as universidades. E por que tem a ver com a universidade? Porque melhorar os indicadores da educação básica, fundamentalmente, e creio que prioritariamente, passa pela formação de professores. E aí, já tive embate, quando era reitor, muito grande com meus pares na Universidade Federal, sobretudo os pares do Instituto de Educação e das licenciaturas. Eu acho que o Brasil precisa reformular todo o seu processo de formação de professores. O nosso modelo de formação de professores, ele não responde à demanda atual. A universidade tem formado professores, e são todas, com raríssimas exceções, tem formado professores que não estão antenados para uma nova escola que urge surgir a partir da substituição completa daquilo que foi a escola pensada há 150 anos atrás, que prestou um serviço extraordinário para o avanço da civilização humana, mas que hoje o seu modelo está esgotado e precisa ser superado, colocando alguma coisa no lugar. E quem é que vai formar os professores para este novo tempo? As universidades. Elas precisam estar preparadas para isso. E quero acreditar que vocês, em alguma medida, compreendem o que eu estou aqui. Não sei, falando aqui, não sei se tem pedagogos aqui, licenciados aqui, mas essa é uma provocação que tenho feito às pessoas que trabalham na formação de professores. As universidades têm se mostrado de costas para a educação básica. Quase nada de inovador elas têm produzido que possa ser aplicado diretamente no chão da sala de aula. Esta, de fato, é uma provocação dura. Muitos podem discordar, mas eu tenho clareza do que tenho analisado, que isto é uma realidade que precisa ser alterada. Os estudantes não têm mais se identificado ou não têm identificado na escola como um elemento importante da sua transformação social, ou transformação pessoal. Não identifico, não vê na escola como um ambiente que possa fazer com que a vida deles possa ser alterada de forma qualificada. E a evasão de estudantes, muitas vezes, tem a ver com isso. A evasão escolar, que é altíssima aqui na região. Altíssima. Altíssima. Qual é outra ação emergencial que nós temos que pensar? Do ponto de vista da qualidade da educação, deixe-me dizer então, eu estava falando que do diagnóstico à ação, nós estamos no governo do Estado iniciando agora uma transição, passando a responsabilidade das escolas tecnológicas do Estado para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, nós vamos tirar da responsabilidade da Secretaria de Educação todo o sistema de escolas tecnológicas e começar nessas escolas a trabalhar um novo formato de ensino, novo modelo, metodologias ativas, menos sala de aula, tempo em sala de aula.
tornar de fato o aluno protagonista do seu próprio processo formativo. Essa é uma experiência que vamos começar a fazer. E a expectativa nossa é que no universo de 4 anos nós podemos ter nessas escolas indicadores educacionais muito melhores do que temos hoje no Estado. E que esse modelo, essa experiência possa ser então aplicada de maneira escalonada às escolas todas do sistema estadual. Nós precisamos ampliar e fortalecer a pós-graduação no Estado, na região. Falei há pouco que nós temos poucos doutores. E veja que, no caso do Pará, faço aqui de novo em cima do diagnóstico, faço aqui de novo menção àquilo que nós queremos fazer, não estamos fazendo. O Estado do Pará está aumentando este ano o número de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado que concede. Neste primeiro semestre, nós passamos mais de 5 milhões de reais. E nós queremos, no segundo semestre, passar mais 5 milhões de reais para fazer com que a gente possa aumentar pelo menos em 30% o número de bolsas de doutorado que estamos dando hoje, ou que demos até ano passado, e vamos dobrar o número de bolsas de mestrado. Portanto, diferentemente do que alguns dizem, não na contramão do que o governo está fazendo, nós estamos indo na mão do que precisa ser feito. O governo é que está na contramão do que precisa ser feito. Então, o Estado do Pará está fazendo isso exatamente porque nós entendemos que é preciso ampliar e fortalecer a pós-graduação e, mais ainda, nós precisamos formar muita gente naquelas áreas e que são absolutamente estratégicas para o desenvolvimento da Amazônia. Nós temos poucos botânicos formados aqui. Muito poucos. Nós precisamos redirecionar a oferta dos cursos de pós-graduação de modo a compreender a necessidade de formar profissionais no mais alto nível, estrito senso de formação, que possam responder aquilo que é, de fato, a prioridade a ser respondida. Nós precisamos usar a ideia de trabalhar em rede e trazer para cá institutos, unidades de pesquisa descentralizadas, como tem aqui no Pará o INPE. Nós podemos trazer para cá o CBPF, o INPA, para cá, para o Amazonas, para o Acre, para Rondônia. Nós precisamos instituir, de fato, unidades que trabalhem o desenvolvimento da ciência de maneira mais eficaz. Dá para fazer isso. Nós estamos colocando recursos num grande programa de atração, formação, atração e fixação de doutores aqui na região. Trabalhando áreas onde o governo, onde o Estado, particularmente o Estado, tem mais deficiência em termos de número de pessoas formadas. E são aquelas áreas que nós estamos demandando de maneira prioritária para resolver ou encontrar soluções para boa parte dos nossos problemas. Nada se pode fazer, principalmente pelo interior do Estado, se nós não tivermos vias de informação segura e de boa velocidade. Como é que vamos fixar doutores pela Amazônia se não há conexão? Se eles estão isolados, que tipo de produção isso pode ser alcançada? Que tipo de produção pode ser alcançada com esse tipo de estrutura? O governo do Estado do Pará está abrindo também um programa chamado Conecta Pará, que vai tentar fazer com que boa parte dessa dificuldade diminua. Agora é bom entender, como disse hoje de manhã, não dá para comparar o orçamento do Estado com o orçamento federal. Se nós estamos, em alguma medida, diminuindo as dificuldades advindas da retração orçamentária imposta pelo governo federal, nós não temos como resolver os problemas todos. Mas a ideia é mitigar parte deles. Vamos trabalhar um pouco nessa concepção ou percepção absolutamente pertinente de que nós temos que garantir que esses doutores treinados e formados, ou que atraídos e fixados aqui, eles tenham condições de
produzir, né, se não na plenitude completa, em boa parte dela. Nós precisamos ter financiamento diferenciado em ciência, tecnologia e inovação nesta região. A Amazônia, o financiamento na Amazônia é muito menor do que o financiamento em qualquer região. E não dá para pensar a Amazônia como um financiamento médio. A Amazônia não é muito importante para ser entendido, concebida, parte do seu financiamento está trabalhando apenas com valores médios. De novo, o Estado está fazendo isso. Nós estamos abrindo programas, editais, tentando fazer com que parte dessas ações de ciência e tecnologia possam ser realizadas aqui no Estado. Mas com uma preocupação que foi falada há pouco na palestra anterior, que é definir prioridades. Não dá para fazer editais universais. É preciso induzir. Se você não tem recurso para fazer tudo, só tem recurso para atender parte daquilo que é a demanda definida, você então faz escolhas. E é exatamente isso. Nós estamos escolhendo algumas áreas onde o governo quer ver, se possível, no curto espaço de tempo, soluções que venham, de fato, atender necessidades da população mais desassistida. Por fim, é a construção de pontes entre o conhecimento e a produção. Voltamos aqui de novo àquilo que falei há pouco, sobre a dissociação entre a agenda da pesquisa e as demandas e o interesse da população mais ampla. O que na verdade é isso? Aproximar o setor produtivo da academia. E há várias formas de fazer isso. O que nós estamos fazendo também aqui no Estado, colocando recursos para consolidar ainda de maneira mais firme o Parque de Ciência e Tecnologia que nós temos em Belém. Nós queremos aqui fazer um projeto que hoje discutimos aqui em Santarém, para constituir aqui aquilo que seria um embrião de um parque tecnológico nesta região. E queremos também destinar recursos para constituir um parque tecnológico na região do Sul e Sudeste do Pará, particularmente com a Universidade Federal do Sul e Sudeste, a Unifesp. Então, a ideia é consolidar de maneira mais firme o Parque Tecnológico em Belém e construir os novos parques, um em Santarém, outro em Marabá. Há recursos já colocados no orçamento. O plano plurianual que nós fizemos na Secretaria e na FAPESPA contempla todas essas ações que eu aqui estou falando, em alguma medida. Então, nós queremos que boa parte dessas ações nós vamos ver no Pará, elas instituídas até o final do governo. Eu estou convencido de que é possível fazer isso. As condições, elas são suficientes para que a gente possa dar um salto de qualidade na região. É fundamental aqui nesse momento entender que os estados, nesse momento de restrição orçamentária do governo federal, que os estados têm a obrigação de se apresentar e, em alguma medida, transferir recursos dos seus orçamentos para fazer com que boa parte daquilo que é feito na universidade, que está sendo feito na universidade, que já foi produzido na universidade, nos institutos de pesquisa, não se perca. Isso se faz, obviamente, não com discurso, não com palavras, mas com ação. E nenhuma ação é mais efetiva do que pegar parte do seu recurso e transferir para essas atividades. Se assim for, as expectativas aumentam, as esperanças certamente elas se renovam na certeza de que nós podemos ter, sim, com a ajuda, com auxílio, com apoio dispensável das universidades, das instituições de pesquisa, pela promoção, valorização da ciência e da tecnologia, nós podemos ter ambiente de muito mais oportunidade para todos, muito mais oportunidade para todos, e, portanto, no ambiente de muito mais oportunidades,
como consequência, um ambiente muito mais seguro para que todos possam viver aqui. E certamente com mais segurança, com muito mais paz social. Há sim possibilidade para que isso se concretize. Todas as condições estão aí para que isso se concretize? Não. Não estão todas. Mas é bom lembrar, é sempre bom lembrar, que a história das instituições brasileiras, em particular a história das universidades brasileiras, da instituição universitária como um todo, ela é feita, ou ela é iniciada, todas as suas iniciativas são iniciadas, sempre não nas condições ideais. Porque se formos esperar as condições ideais para fazer alguma coisa, nós nunca vamos fazer nada. Na verdade, esperar as condições ideais é exatamente a desculpa da qual se utilizam aqueles que não querem fazer as coisas. Nós não temos todas as condições de fazer isso. Mas ainda que não tenhamos todas as condições ideais para fazer isto, ou boa parte disso, nós precisamos começar. E muitas vezes o início precisa ser dado, o pontapé inicial precisa ser dado para algumas coisas que são inovadoras, nos momentos de crise mais intensificada. Como este agora. E que este momento de crise, então, possa provocar em nós um efeito criativo ainda muito maior do que aquele que naturalmente todos nós colocamos a serviço deste compromisso extraordinário que é manter de pé as universidades brasileiras. Sei que o trabalho de vocês tem sido duro nesse momento, mas é também nesse momento que nós precisamos pensar um pouco, nos afastar muitas vezes daquilo que é o cotidiano, pensar um pouco fora da caixa, fora daquilo que é comum, para ver se a gente encontra seguramente algumas coisas, ou algumas soluções, algumas respostas que tanta gente está aí a precisar de maneira urgente. Quero aqui, então, ao finalizar, dizer que é um privilégio ter conversado com vocês. Quero desejar a todos aí um seminário, um encontro extremamente produtivo, uma boa estada aqui em Santarém. Aqueles que não são daqui da região, que estejam vindo aqui pela primeira vez, que usem essa oportunidade como a primeira de tantas outras. Aqui há espaços de encantamento múltiplos. Santarém, de fato, é uma cidade abençoada por Deus. Encantamentos múltiplos aqui, eu tenho certeza que vocês vão experimentar. E haverá tempo para outras oportunidades de aqui voltar, não é mesmo, reitor? Esse é um povo hospitaleiro, que recepciona todo mundo. Eu não sou daqui, que recepciona todo mundo que não é daqui da melhor forma possível. Sempre vim aqui com muito prazer e sempre virei aqui com tantas outras vezes com mais prazer ainda, mesmo que não seja convidado. Muito obrigado, boa sorte a todos e boa noite. Agradecemos, então, a palestra do professor Maneschi, e a palavra está franqueada para quem quiser fazer perguntas ou alguma contribuição. Cadê a equipe com o microfone? Boa noite a todos. Eu não quero fazer uma pergunta, né? Eu quero agradecer aqui a vinda do professor Maneschi, que eu acredito que ele tenha cumprido muito bem o que a gente
esperava, né, neste momento de dificuldade. Acho que a gente pediu isso e eu espero que a gente, que como eu, todo mundo tenha sido contemplado, né, com essa questão do estímulo do nosso fazer no dia a dia das universidades, com a fala do professor Maneschi. Também quero agradecer e dizer, né, que é desses 9 anos, ou 7 anos, professor Maneschi, que eu trabalhei uma parte com ele, né, e registrar aqui o meu orgulho de ter trabalhado com o professor Maneschi, de ter agradecido a oportunidade de ter aprendido tudo com ele, e dizer, mais uma vez, né, muito obrigado, e dizer do orgulho que tive que trabalhar com você, né? Sempre, 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 muito orgulho, tá? Boa noite a todos. João Calbi, pró-reitor de administração da UFPA. Inicialmente, parabenizar, Rogério, você e o professor Hugo Alex pela qualidade dessa palestra de abertura, né, do professor Maneschi, que tocou em pontos sensíveis, né, da questão orçamentária que todos nós vivenciamos, e tocou também na questão vivenciada hoje pela Amazônia, né? Eu falo aqui, professor Maneschi, das queimadas, né? Você, logo ao iniciar a sua palestra, falou das queimadas. E quem conhece um pouco a realidade da Amazônia sabe que a queimada é um processo final de desmatamento, né? Por quê? Porque as madeiras que poderiam ser aproveitadas, elas já foram retiradas, aquelas que tinham algum valor econômico. E você aprofunda a questão dizendo da importância do valor da floresta em pé, né, para a exploração socioambiental e sustentável, né, desse bem. Mas eu lhe pergunto, professor Maneschi, e diante dessa realidade vivenciada, né, das queimadas, do desmatamento e da própria pecuária, né, que você falava também da importância do agronegócio, né, e nós temos tido também processo de expansão da pecuária na nossa região, né, e que demanda uma área extensiva, né, para a exploração dessa atividade. Mas, então, como conciliar esses processos, professor Maneschi, né, de atribuição de valor para a floresta em pé e essas atividades aqui citadas? Obrigado. Bom, obrigado, queria agradecer aí a Raquel e o Calbi. Quer fazer? Eu já respondo tudo de uma vez. Boa noite a todos, a todas. Professora Lucília, sou decana de administração da Universidade de Brasília. Queria cumprimentá-lo pela palestra, a atualidade do ponto. E, assim, gostaria de, primeiramente, dizer que concordo plenamente com o diagnóstico, mas eu tenho alguns receios com relação às medidas, né? Mas em função de um descrédito em relação à situação na qual nós vivenciamos no momento. Todas as soluções que têm se apresentado para os grandes problemas são sempre no sentido de tornar ainda pior o que a gente conquistou ao longo de muitos anos. Um exemplo disso é o Futurice, né, que foi apresentado como uma solução milagrosa para as instituições federais de ensino superior. Um outro exemplo que eu posso citar, que tem vivenciado, é a militarização das escolas. Como o professor colocou aí, a questão de mudança, né, de filosofia, né, na formação de professores e a extensão, né, para a formação dos alunos,
Em Brasília, a gente está vivenciando um processo de militarização das escolas, mas não é no sentido de transformar o que as escolas públicas hoje têm com o padrão de qualidade que existe nas escolas militares, mas é de costume, de mudança de costume, é de cortar o cabelo, é de amarrar cabelo. Então, assim, as soluções que estão se apresentando no momento são para desconstruir, né, o que a gente conquistou com muito esforço ao longo de muitos anos. Então, temos também, né, nesse momento, nesse contexto, né, que as políticas de exploração, mesmo que, né, sobre a égide de sustentáveis na Amazônia, também possam, por exemplo, causar desequilíbrio aos povos das florestas e tantas outras coisas, outros valores que a universidade tanto defende, né, ao longo da sua história. Era isso que eu gostaria que houvesse uma manifestação nesse sentido. Obrigado, então. Eu quero agradecer aí a Calbi e a Raquel pela manifestação, mas, ao mesmo tempo, também agradecer pela oportunidade que tive de trabalhar com vocês. Foi um grande aprendizado. A universidade, o exercício da reitoria foi realmente um grande aprendizado, além da honra, né? Talvez certamente a maior honra da minha vida. Mas eu respondo a seguinte coisa, Calbi, olha, como é que a gente pode compatibilizar a ideia do avanço sobre a floresta, da produção na floresta, com aquilo que deve ser feito no sentido de garantir sustentabilidade às atividades de negócios que são aqui estabelecidas. Eu digo o seguinte, olha, nós temos o norte, né? Veja só, nós temos um Código Florestal, eu não sei se vocês conhecem, eu conheço bem o Código Florestal, eu estudei bastante o Código Florestal. O Código Florestal, ao tempo que se discutiu, foi uma discussão como essa que se trava no Brasil hoje. Eu hoje de manhã falei sobre isso. Nós estamos vivendo no Brasil um tempo muito complicado, onde o argumento, a razão, ela não é o princípio da discussão. Não é. Tudo se quer ideologizar. Há um lado ou outro. Há um lado ou outro. O Código Florestal, a discussão do Código Florestal seguiu exatamente essa trajetória. Havia um lado do extremismo ambientalista que praticamente queria inviabilizar qualquer produção, né, agroextrativista neste país. E não só inviabilizar aquilo que ainda iria acontecer, mas também inviabilizar o que já é uma realidade hoje no Brasil. Então havia esta corrente, né, que trabalhava e que ainda trabalha, ainda acredita que é possível, por exemplo, você negar o agronegócio no Brasil. Não há possibilidade de fazer isso. Não há possibilidade de fazer isso. O que se precisa fazer, aliás, o agronegócio brasileiro, se tem alguém que não contribui para a devastação da floresta no Brasil, é o agronegócio. Quando eu falo agronegócio, eu falo o que importa. O que importa. Aquele que, de fato, promove empregos, aquele que, de fato, explora, aquele que, de fato, produz dividendo no Brasil. Não interessa a esses produtores devastação florestal. Aliás, o Código Florestal estabelece as normas todas para que a produção possa se dar com a preservação ambiental. Olha, o agronegócio, a agricultura brasileira hoje, eu falei, ocupa menos de 12% do território nacional, menos de 12%. Qualquer país desse desenvolvido, a área agriculturável é pelo menos o dobro da brasileira. Pelo menos o dobro da brasileira. E nenhum produtor agrícola que importa, de peso, se compara em termos de produtividade ao produtor agrícola brasileiro.
É por isso que o agronegócio brasileiro é o que é hoje no mundo. Muito bem, se vai negar isso, por princípio, com base no quê? Agora, o que é importante é quando você vai ouvir os argumentos, eles não se sustentam. Isso de um lado, essa era a discussão. Essa era a discussão. Inviabilizava qualquer tipo de produção, inclusive aquelas, não aquelas que deveriam, como eu disse, ou que estavam se desenvolvendo, mas as que já estão desenvolvidas há séculos no Brasil. De outro lado, os extremistas que defendem a exploração a qualquer custo. Essa foi uma grande discussão. Uma grande discussão. Aliás, não sei se lembram, era ministro do Meio Ambiente um comunista, Aldo Rebelo. Ele era o ministro do Meio Ambiente. Foi ele, na verdade, quem liderou o movimento de pacificação dessa discussão e produziu um código florestal, na liderança dele, que eu acho que é muito bom e que responde a essas preocupações e que permite que essa exploração de recursos humanos, sobretudo naquilo que diz respeito à agricultura, possa se dar em respeito ou com respeito ao meio ambiente. Isso está acontecendo no Brasil. É preciso deixar claro, porque, como eu disse, hoje no país virou uma discussão, né, que é, como eu digo, hoje de manhã cheguei a mencionar, é o pensamento combo. Né? Então, assim, ou você pensa tudo desse jeito aqui, ou você é um fascista, ou você é um comunista. Mas tem que ser todos os itens, tem que concordar com todos os itens da pauta. E aqui, de um lado e de outro. E isso não alimenta nenhum processo de virtude no país. E aquilo que eu disse, as discussões estão sendo feitas, se trava a discussão, ou se travam discussões, né, sem um argumento que sustente posições de um lado ou de outro. Veja o que as redes sociais se transformaram hoje. É um esgoto, um esgoto de a céu aberto, né? De incompetência, de disseminação de ódio, de impropriedade, de militância irresponsável. É isso. Ao norte, vou já falar a história da... E aí começam essas coisas, quer dizer, então há um grupo que diz o seguinte, não, a escola vai melhorar se você tiver comportamento das escolas militares, porque elas são padrão de referência. Elas são padrão de referência por razão muito simples. Elas são pouquíssimas. Não há como comparar. Aqueles que têm um pouco mais de idade como eu, lembro como era a escola pública há muitos anos atrás. Aí as pessoas querem fazer comparações que não têm a menor possibilidade de ser feitas. O que acontecia no Brasil? A minha escola que eu estudei no Brasil era uma escola para poucos. Para muitos poucos, muito poucos. Era uma escola que fazia exclusão clara. Era um tempo que a maior parte das pessoas estavam no campo e não estudavam. Então era fácil você dar ensino de qualidade para um grupo pequeno de pessoas. Era fácil. As professoras eram muito bem capacitadas. Todo mundo sabia escrever naquele tempo. O difícil é você atender todo mundo. Então, quando você universalizou o ensino básico, e isso foi uma coisa extraordinária, o que aconteceu? A qualidade cai. Ora, as escolas militares, quantas tem pelo Brasil, escolas militares? Agora que puseram uma em Belém. O Pará não tinha nenhuma. É fácil você trabalhar com contingente de poucas pessoas, e mais ainda, eles fazem seleção, porque como é muito disputada, porque é uma escola geralmente de boa qualidade, os melhores querem ir para lá. Então você tem pouca gente, e mais ainda, você pega a nata daquele pessoal. Trabalhar com isso é uma beleza. Aí você vai dizer que não, melhora porque o cara prende o cabelo, porque o cara corta o cabelo do menino, da menina. Não é por isso, é óbvio que não é por isso. Agora, os que querem discutir longe da racionalidade, os que querem simplesmente fazer com que a realidade se acomode
com que a realidade se acomode ao mundo como ele pensa que é, aí esse vem com esses argumentos. Você não entende de fato por que as coisas acontecem. Então, veja, quando eu falei aqui em alterar a qualidade dos indicadores educacionais do Estado, é promovendo mudanças que nada tem a ver com essa questão de restringir comportamentos. Nada tem a ver. O que nós precisamos fazer, aí sim, precisa fazer mesmo. As universidades precisam melhorar a formação dos professores. Isso eu tenho clareza. Eu tenho absoluta certeza em cima dos dados que eu tenho registrado e analiso. Eu sei o que acontece nas salas de aula. Eu acompanho, eu estudo, eu vou, inclusive, fazer estudo mesmo presencial nas escolas. Então, eu sei disso, que as universidades estão formando mal e que é possível melhorar. Mais do que tudo, a capacitação de professores, por exemplo, ela é feita de forma equivocada, sem, de fato, atender um planejamento da escola. Muitas vezes os professores saem para se capacitar numa legítima aspiração profissional e pessoal, mas que, ao irem, não trazem nada de inovador para o chão da sala de aula, porque as capacitações não são feitas dentro ou respeitando um projeto pedagógico que a escola deve ter. Quando tem, muitas delas não tem nenhum. E se não abre nenhum projeto, o professor também sai ao Deus dará. O que eu estou querendo dizer aí é o seguinte: o aluno não pode mais, esta escola expositora de conteúdo morreu. Um professor que é o sábio no palco, se põe ali como está jovem, e se põe a expor conteúdos sem parar, como se fosse o dono da verdade. Isso não atrai um garoto que hoje tem à disposição dele todo o conteúdo que é exposto na sala de aula no toque de dedo do celular dele. Como é que isso vai atrair alguém? Como vai atrair alguém? Ou seja, ele tem que ser o protagonista do processo formativo dele. Ele tem que jogar as perguntas que ele acha que precisam ser respondidas, não aquelas que o professor apresenta para ele responder, e que ele tem que responder de acordo com o que o professor sabe, porque senão acaba dando nota baixa para ele. Os nossos alunos, quer dizer, essa escola que treinava o aluno para responder, morreu, precisa enterrar. Nossos alunos são formados, são treinados para responder. Hoje, o que importa é a pergunta, não é a resposta. O que importa é a indagação. É isso que eles precisam, é isso que estimula o aluno. Ele procurar saber o que ele quer responder. Ele procurar associar à escola aquilo que é a vida dele cotidiana, os problemas que ele tem. Então, se você não faz com que a escola apresente este modelo para o aluno, isso não atrai. Agora, é fácil fazer na escola militar, não precisa método diferente nenhum, basta esse mesmo método, bote grande. O que importa na sala, o que importa na educação é o professor. Esse precisa ter. Nada dessa parafernália digital, negócio de computador, tudo isso é acessório para que você faça com mais ainda competência e mais eficácia o que importa, que é de fato aprender de maneira provocativa. O que nós estamos propondo no Estado, nessa transferência de responsabilidade das escolas tecnológicas, da Secretaria de Educação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, é um pouco isso. Fazer com que em 3 anos, em 4 anos, a gente consiga, e é possível, estou com absoluta clareza que é possível, porque aí eu vou fazer o que fazem as escolas militares, né? Sabe por quê? Vou lhe dar um exemplo. A SEDUC tem mais de 1.000 escolas no estado do Pará, mais de 1.000 escolas. Mais de 30.000 professores. As escolas tecnológicas são 33. Não tem 900 professores. Você pegar este universo para fazer alguma coisa diferente, aí volta aquilo que disse no início, é muito mais fácil do que você pegar um coletivo de 30.000 professores e querer fazer alguma diferença em 3 anos com eles. É muito mais difícil. Então, nós vamos querer fazer um modelo novo, inovador, né? E fazer com que isso funcione, certamente funcionará, e depois, então, você começa a espraiar essa experiência por todo o conjunto das escolas da rede estadual. Então, um pouco isso, mas termino dizendo que, de novo, os tempos são difíceis, né?
muita falta de argumento, mas eles passarão. Nós passaríamos. Tá. Eu também só queria agradecer ao professor Manesch, que sempre quando a gente faz o convite, ele de pronto nos atende, e agradecer, viu, professor, estar aqui com a gente, estar aqui conosco, agradecendo a nossa noite.